O executivo, o Lula, é um fantoche. Ele está fazendo o quê? A simulação que é preciso ser feita para dar áreas de democracia no Brasil. A gente via a diferença, e era nisso que a gente se apegava muito, né? A diferença de audiência que o Lula trazia, tanto no online como no offline, a gente sempre falava isso, os eventos de presença física completamente esvaziados, as suas participações em podcast completamente insignificantes do ponto de vista de audiência para um presidenciável. Vanessa, você tá certíssima, bicho. Óbvio que eu tava brincando aqui, a autora inicial dessa análise política de que Lula não será candidato foi a Vanessa. E a cada dia a gente vai vendo as confirmações. Eu falei, não sei se eu falei ontem, anteontem, tive uma reunião e me falaram exatamente que, eu não posso falar os políticos, mas figuras aí do centrão, centro-direita, baiano, concordam totalmente que Lula não é candidato e que Tarcísio será o candidato nas próximas eleições vencedor. E o PT vai lançar um poste, mais uma vez um Haddad ou outra pessoa do PT, já sabendo que vão perder a eleição. E por baixo dos panos terão mais abertura, óbvio que por muitos panos aí, debaixo, por baixo desses muitos panos, o Lula terá abertura com o Tarcísio. Eu não tô falando de coisa do meu achismo não, viu? Gente da política falando, não é gente do bolsonarismo, dos canais de YouTube, que esses caras não entendem nada, eles não falam com ninguém, é tudo visão de bolha. Na Brado eu digo pra você, com toda a modéstia do mundo, que eu levo a você informação de fora. Ontem a gente entrevistou aqui o Centrão tradicional, que entende tudo da política baiana, pra levar a você informação do que tá acontecendo. E é exatamente o que ele disse na entrevista em março, ontem, o que o jornal Folha de São Paulo está falando, está se concretizando. Eles concordam com a análise da Vanessa. Lula dificilmente é candidato à reeleição, gente. Fiquei assustado quando eu ouvi isso segunda-feira. Falei, rapaz, olha só. E a gente começou falando isso aí. Eu acho que alguns, não sei, não acompanham os outros canais aí desses caras, mas o negócio está crescendo, viu? Olha só. Crescendo a rejeição. MDB e PSD já não escondem que estão distantes da frente ampla pela reeleição. Seus líderes argumentaram que apenas os políticos da região Nordeste topam essa foto. Nos demais estados, a percepção é que estar ao lado de Lula na reeleição vai tirar votos e que não há motivo para impor esse desgaste, quando a prioridade é fortalecer as bancadas na Câmara e no Senado. Vamos aí, ô Júnior. Aí, meu querido ouvinte, matéria da Folha de São Paulo. Vou ler para você aqui, ó. A pesquisa Quest desta quarta acaba reforçando a falta de boa vontade dos políticos do centrão competista dentro do Congresso. Os dados mostram dificuldade de recuperação de Lula em seu pior momento, com 43% de avaliação negativa e apenas 26% de positiva. Em março eram 41 a 27. A margem de erro é de 2 pontos. Agora já está 43 de avaliação negativa. No começo do ano, os motivos que levaram Lula a atingir o que os petistas esperavam ser o fundo do poço, a inflação alta e a crise do Pix, agora a impressão sobre a alta dos preços dos alimentos e dos combustíveis caiu, o que pode até ser comemorado por eles. Mas a fraude contra os aposentados e os protestos de empresários contra a nova alta de impostos mantiveram o desgaste em patamar elevadíssimo. E não adianta Sidônio Palmeira, daí o PT, o Lula descendo a ladeira. Vanessa Moreira. Timóteo, a impopularidade do Lula ela é notória desde muito tempo já. Eu acho que desde as eleições a gente via a diferença, e era nisso que a gente se apegava muito, né? A diferença de audiência que o Lula trazia, tanto no online como no offline, a gente sempre falava isso, os eventos de presença física completamente esvaziados, as suas participações em podcast completamente insignificantes do ponto de vista de audiência para um presidenciável que, na época, era, assim, diante da mídia, diante de toda a opinião pública, o favorito, e isso se concretizou nas maquininhas, né, nas poderosas ali, que a gente não pode nem citar o nome delas, as virgens imaculadas ali, as poderosas maquinetas terríveis.
E, infelizmente, eu acho que não está mais dando para sustentar essa narrativa, porque a gente tem hoje, naquele cenário, a gente tinha uma economia bacana, a gente tinha passado por uma pandemia, mas estava com o Brasil estruturado. E o povo brasileiro pensa, não é nem com estômago, eu sempre falo com estômago, mas não é nem com estômago. O povo brasileiro pensa realmente é com o bolso. Né, como se o bolso fizesse parte, fosse algum órgão do seu funcionamento vital. E, naquele momento, eles podiam usar isso. Podiam usar a narrativa de que Lula daria, no mínimo, continuidade e até querer justificar. A gente veio de uma pandemia, as pessoas estavam com a cabeça completamente revirada por um período inesperado e peculiar que toda a sociedade passou. Então, o Lula veio nessa atmosfera, mas agora que ele já está aí no seu segundo ano de mandato, terceiro já, né? Entrando aí no terceiro ano, metade do terceiro ano de mandato, e as coisas estão de mal a pior, eu acho que não dá mais para enganar. Porque quando o bolso começa a esvaziar, aí o brasileiro começa a ativar o cérebro. Tem uma conexão direta do bolso com o cérebro do brasileiro. E isso está pegando feio. As pessoas estão enxergando a onda de terror que está muito próxima a chegar. E, sem dúvida alguma, eu acredito que o Lula está em péssimos, não é em maus, é em péssimos lençóis de popularidade. E devido à sua idade, seu serviço prestado ao projeto de poder, ele vai tirar folga, descansar, e essa impopularidade será esquecida, esse é o plano deles, e será colocada nas costas de um próximo que será lançado pelo PT, e com certeza com uma contrapartida muito boa, porque nesse grupo político ninguém solta a mão de ninguém, e eles seguirão aí com seu projeto de poder. Afinal de contas, de que adianta? O brasileiro quer o presidente, né? Mas a gente tem os conselhos de medicina, até que deu uma mudadinha agora, mas é muito incipiente, o poder ainda está na mão da esquerda. As universidades, os professores, os conselhos, conselho tutelar, conselho de medicina, está tudo na mão da esquerda. A esquerda tem o poder, mesmo sem ter um representante para isso. É isso que o brasileiro precisa começar a entender. Quando alguém começa a despontar na comunicação ou a despontar em qualquer área, já quer logo se candidatar e ser um deputado e exercer um cargo político público. Aqui no Brasil funciona assim, mas não é aí que você vai produzir a transformação. Muitas vezes você vai produzir a transformação do povo e a sua ação política sendo um empresário que apoia politicamente, sendo um professor de direita dentro da sua atmosfera de atuação. É isso que o pessoal precisa entender. Política não se faz só em cargo eletivo. Perfeito, Vanessa. 9h32. Olha, volta aqui para mim rapidinho, Júnior. Eu queria mandar um abraço pro Manuel, do site Soberano da Bahia. Parabéns pelo trabalho, coloca os aplausos aí para ele. Siga lá no Instagram, Soberano da Bahia. Veículo de notícia, site aqui do estado, também de direita, e tá ajudando a Brado aí. Queria agradecer ao Manuel pelo trabalho aí. Parabéns, de verdade, velho. Muito obrigado por você estar publicando os cortes da Brado e tá lançando uma campanha exaustiva contra esse câncer chamado PT aqui na Bahia. É a união de todos da oposição contra esse lixo do PT. São 9h33, meu querido Felipe Saldanha. O Lula está derretendo e não é tic-tac. Cadê o Saldanha? São de derretimento mesmo do Lula. Eu acho que a gente vive um processo de redemocratização do país. Eu vou usar essa expressão para tentar explicar o que eu analiso, o que eu vejo a respeito das questões envolvendo as eleições. Eu vi num comentário anterior da Vanessa, ela falando sobre a ditadura aqui no Brasil, que é uma ditadura diferente, que é uma ditadura que vem do judiciário. Ela é uma ditadura globalista, ela é uma ditadura que controla
o judiciário, eles tentaram fazer isso nos Estados Unidos, os globalistas tentaram comprar membros do Ministério Público, juízes, né, magistrados. Aqui no Brasil, esses globalistas que controlam o mundo, eles têm uma parceria muito forte com o Supremo Tribunal Federal. Isso está no site do Supremo Tribunal Federal, Agenda 2030, que regula também os trabalhos da Suprema Corte. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tomando o poder, que é diferente de vencer uma eleição. O cidadão hoje, o voto do cidadão, parece que não tem importância nenhuma para o político. O político prefere bajular aqueles que contam o voto do que aqueles que dão o voto. Então, isso já é um sinal preocupante. O Lula, a sua impopularidade, não é de agora. Ele vem com essa impopularidade desde lá de 2014, desde a Lava Jato. Tentaram resgatar o Lula, o retirando da cadeia. Não dá para admitir que uma sociedade que trabalha, levanta todos os dias, vai trabalhar, cuida da sua família, cuida do seu filho e sustente a casa, tem o Lula como uma esperança ou alguém honesto, alguém que vai resolver os problemas do Brasil. Isso é inadmissível, acreditar numa coisa dessa. Mas esse sistema hoje que controla o Brasil é um sistema, é uma ditadura realmente, só que é uma ditadura diferente. Ela não é uma ditadura feita através da política, ou seja, o poder executivo exercendo força com as Forças Armadas, repressão. Não, ela é feita pelo judiciário. E isso dá uma espécie de ares de legalidade nesses atos que são arbitrários. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? O Supremo Tribunal Federal? Porque são eles que controlam o processo eleitoral do país. Veja que na semana passada, se eu não me engano, saiu uma notícia na revista Veja que o Exército Brasileiro, através de interlocutores, deu a entender que não apresentaria mais nenhum projeto para o governo Lula, porque iria esperar o final de 2026, porque o Lula não seria reeleito. O Exército Brasileiro está deixando de apresentar projetos futuros militares por incompatibilidade ideológica e acreditando que o Lula não será reeleito, que o governo acabou. As pessoas ainda não entenderam o que acontece no Brasil, está difícil de entender. Ou seja, a gente sai às ruas requerendo transparência no processo de escolha popular. Saímos às ruas exigindo a apuração pública do voto. A gente conseguiu isso? Conseguimos no Congresso, dentro das regras da democracia. Fomos sabotados por aqueles que contam o nosso voto. E agora os caras simplesmente estão tomando o poder. O executivo, o Lula, é um fantoche. Ele está fazendo o quê? A simulação que é preciso ser feita para dar ares de democracia no Brasil. Veja as consequências, por exemplo, a Carla Zambelli agora, recentemente, deputada federal, ordem de prisão pelo Ministério Público. Mas a Constituição Federal não serve mais para nada? Não, não serve. Claro, óbvio que não serve. Os interesses são maiores. E aqui, no caso envolvendo Lula, também a impopularidade dele não é de agora. Eles só estão mostrando aquilo que já acontecia há bastante tempo. Quem vai governar o país? Vai ser o Centrão. O Centrão com o Supremo Tribunal Federal. Isso ficou claro na entrevista do Michel Temer também semana passada, em que ele diz que é preciso acabar com a polarização, que é preciso ter um discurso mais moderado. Acho que 2 dias depois, o Eduardo Bolsonaro fez aquele vídeo, um discurso alinhadíssimo com aquilo que disse o Michel Temer. Então quem vai governar o país? É o Centrão com o Supremo. Vão tirar os extremos, afastar os extremos do jogo político, a direita e a esquerda, questões ideológicas, e vão colocar mais a questão pragmática da política nacional brasileira. É isso que está sendo feito. Tanto é verdade que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a eleição municipal, agora de 2024, serviu de animador de torcida para candidatos do Centrão, do mecanismo. Se ele é o maior cabo eleitoral deste país, certamente ele apoiando um candidato próprio, conservador da direita, teria êxito em vencer a eleição. Correto? Não seria o lógico? Esse seria o lógico. Aconteceu isso. O Bruno Engler foi eleito lá em Belo Horizonte, Minas Gerais? Não foi. Foi apoiado pelo Bolsonaro. Lá em Curitiba, Cristina Grêmio
conservadora, apoiadora do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi apoiada pelo Jair Bolsonaro? Não, quem foi apoiado foi o candidato Kassab, o Pimentel. Em São Paulo, poderia ser o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. O cara fritou o Ricardo Salles e apoiou o candidato do Centrão. Quem é que vai ser o presidente do Brasil em 2026? Vai ser quem os ministros do Supremo quiser e também o Centrão. Provavelmente o Tarcísio, que diz que não vai ser candidato, porque ele não quer, obviamente, se queimar com os bolsonaristas. O Bolsonaro sabe que vai continuar inelegível, pois está afastado do jogo político, assim como o Lula está sendo afastado agora. E aí, lá na frente, o que vai acontecer? O Tarcísio será alçado a candidato à presidência da República por uma falta de opção e que aí terá o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí começa a normalizar, tranquilizar a sociedade, ou seja, o sistema se reinventando e a gente só legitimando o processo de escolha popular. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.